Hoje estamos aqui recebendo a visita de um cara que eu admiro pra caramba, acompanho a trajetória, até porque somos meio contemporâneos, né? Eu tô com 40, deve estar perto disso. 38. 38. Dirceu Linden Júnior, ou Nuno. Eu não sei, às vezes te chamam de um nome, às vezes de outro. Depende bastante o ambiente que eu estou, assim, né? Geralmente se no meio dos amigos eu sou, na maioria das vezes, Nuno. No ambiente onde é que meu pai está, eu sou o Júnior, e onde é que ele não está, e é um pouco mais formal, eu sou o Dirceu. Então pode chamar de qualquer, o pessoal pode chamar de qualquer maneira, eu respondo igual. Não sou muito chamado de Valdir, que é o meu segundo nome, esse é mais raro das Valdir, nem eu sabia que te chamavam de Valdir. Mas para quem não conhece, o Dirceu Linden Júnior, o Nuno, vereador em segundo mandato, vereador na cidade de Igrejinha, vereador pelo PSB, e que traz consigo uma experiência bastante grande, porque é um vereador de temas, né? De temas bem marcantes assim na tua trajetória. Eu até antes vinha anotando aqui um início de pauta. Eu tenho 3 temas que chamam bastante atenção na tua trajetória para mim, que são a causa animal, acho que é o mais marcante deles. O empreendedorismo, é um tema que eu sei que tu também já trabalhou bastante, divulga informações e prospecta muitas coisas. E o outro é o tema do cicloturismo, né? Da mobilidade urbana, de modo mais geral, mas mais específico também no ciclismo, no cicloturismo. E eu acho que a gente tem um bom caminho para fazer um bate-papo aqui. Temos assunto aí para bastante tempo. Tem sim. Eu ia começar pela causa animal, Júnior, que é o que eu penso assim, que é o mais marcante também. Um assunto no qual, dentre as pessoas que têm mandato, pelo menos dos que eu acompanho mais, tu me parece ser um dos pioneiros do assunto aqui no Vale do Paranhana. Como é que nasceu essa relação com a causa animal? Olha, Jeff, tu sabe que na minha família todo mundo sempre gostou de animais, mas nada muito fora do comum, assim. Não tinha nenhuma Luísa Mel, assim, na minha família. E quando eu decidi me candidatar, 2015, naquela época eu estava orando para entender em Deus, assim, para que ele pudesse entender quais eram que bandeiras eu ia defender. E eu lembro certinho que uma noite eu sonhei que o meu cachorro estava sendo torturado. O cachorro Petite, que é aquele o fotogênico, e ele estava sendo torturado. E no meu sonho, dentro do sonho, eu pensava, não, eu vou defender essa causa na política. E de lá para cá foi uma coisa que eu cada vez me aprofundo mais e me identifico, e as pessoas me identificam por isso. Então eu percebi que foi bem de Deus mesmo o sonho, principalmente porque eu entendo que é uma necessidade assim, para todas as cidades do país. É um problema público, né, que as pessoas, mesmo quem não gosta, às vezes a pessoa não gosta muito de animal e não tem problema nenhum, né? Mas as pessoas identificam que é um problema a ser resolvido, os animais abandonados. Então nós temos trabalhado, eu acho que sim, acho que eu devo ter sido um dos pioneiros mesmo, assim, um dos pioneiros na região, e temos já colhido, graças a Deus, bons frutos aí nesse trabalho também. E é interessante que a gente lida com números que são superlativos, né? São gigantes. Eu, antes de vir para cá, via dando uma olhada. Talvez esses números até devem ter se atualizado, porque a pandemia gerou uma carência da relação com os humanos. Acho que aumentou ainda mais a quantidade de pessoas com animais de estimação. Mas nos últimos dados que eu peguei, nós tínhamos aí 44,3% dos domicílios do Brasil com pelo menos um cachorro, e 17,7% dos domicílios tinham pelo menos um gato. Se fosse colocar em números absolutos, isso daria 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos no Brasil, né? Isso que nós estamos contando aqueles que estariam no domicílio, sem contar os números de animais abandonados. Animais em situação de abandono. Então a gente lida com números muito grandes e chega a ser até engraçado a gente pensar que há 15 anos atrás talvez isso não era uma política pública sobre a qual nós pensávamos, né? Eu acho que não era nenhuma, não havia nem se identificava, acho que, como sendo um problema mesmo na maioria das cidades. Eu acho até que mudou um pouco
a forma como se enxerga os animais. Principalmente, assim, antigamente ele tinha ele era mais utilitário. Então, assim, bom, ele tinha que ter uma função dentro de casa. Ou ele servia para alguma coisa ou não servia. Hoje já se entende mais que é um animal de estimação, que se ele não latir para os ladrões, não se tem essa expectativa toda de que ele vai defender a casa, né? Então as pessoas já investem em segurança de outra maneira. Mas eu gosto de trabalhar bastante, já ficou essa causa, porque eu acho que é um tema que afeta a todos, assim. Porque quem gosta de animais não quer ver animais de rua, não quer ver animais maltratados. E quem não gosta de animais, assim, também não quer ver. Também não quer ver animais na sua rua, né? Também não quer, via de regra, também não gosta de maus tratos, né? Só escolheu não ter para si isso ali. Então acaba afetando direto ou indiretamente todo mundo, né? E eu acho entendo que cidades pequenas, como é o caso de Igrejinha, ou regiões pequenas, comparado a grandes centros como é no Vale do Paranhana, nós temos uma oportunidade, posso estar sendo meio utópico, mas acho que não. Eu creio que nós temos a oportunidade de resolver isso ali. Se nós hoje investirmos em políticas públicas que vão mesmo conseguir estancar o problema, daqui a 5, 10 anos nós podemos chegar ao nível que a Holanda, por exemplo, chegou de não ter mais animais de rua, assim. Sabe que eu tive uma conversa contigo há algum tempo atrás, é uma conversa que me marcou muito, que um dia tu me chamou assim numa iniciativa e disse, Jefferson, se tu quiser falar alguma vez sobre causa animal, eu tenho ideias bem interessantes, porque às vezes a gente tem uma ilusão de que para ter uma política pública eficiente na causa animal precisa rios de dinheiro. E não é assim. Nós temos coisas muito eficientes que podem ser feitas muito mais com vontade, dedicação e zelo do que necessariamente dinheiro. Às vezes dinheiro demais não significa que tu vai ter o efeito necessário na política pública. Eu fiquei com aquilo na cabeça. É verdade, eu lembrei agora disso ali, e eu lembro inclusive de ter falado que, isso eu falo onde eu vou, geralmente em outras cidades, que se tu tiver pouco dinheiro e muita boa vontade, tu consegue fazer mais e ter um resultado melhor do que se tu tiver muito dinheiro e pouca boa vontade. Só tu fazer por fazer, para que as pessoas não incomodem. Vamos supor, se for um prefeito, vou fazer isso aqui para o pessoal não incomodar muito, ver que eu estou fazendo alguma coisa, tu vai ter pouco resultado, se não tiver real intenção. Eu acho legal essa frase, porque ela é uma analogia que serve para a política pública da causa animal, mas ela também serve para a vida, né? Eu acho que se cada um olhar para a sua história, sempre tem que ter muito mais uma dose de vontade do que necessariamente a condição material para você fazer. Eu acho legal traduzir isso para a política, porque tu fala uma frase, olha, eu acredito que é possível erradicar, e não é utópico, porque não depende necessariamente de você ter apenas as condições materiais. E é claro que aqui, eu falo até como eu acho que nós vamos amadurecer, assim como nós não tínhamos o SUS e temos o SUS, assim como nós não tínhamos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, hoje temos um Sistema Único de Assistência Social com cofinanciamento federal, estadual. Eu creio que um trabalho militante a longo prazo, ele vai gerar um sistema único de política pública para a causa animal, com cofinanciamento federal, estadual e políticas públicas permanentes. Eu acho que esse é um caminho que nós vamos ter que trilhar, e Deus queira que a gente trilhe ele juntos também. Mas eu acho que mesmo sem isso é possível ter ações que dão muito resultado. Sim, hoje tu, por exemplo, se tu investindo em ações de conscientização, por exemplo, tu sabe melhor que eu os frutos que tu vai colhendo. Tu tem filhos? Tu tem um filho, né? Tenho um filho, 7 anos. Que eu ainda não tenho, mas tu então sabe melhor que eu como é frutífera essa terra, né? De tu tá investindo em educação com o teu filho, enfim, de uma maneira geral, como isso dá resultado. Eu tenho uma história bem interessante na minha família, que minha mãe, não vou saber dizer quantos anos ela tinha, talvez 8, talvez uns 10, não muito mais que isso. E ela chegou em casa e ela perguntou pro meu avô, assim, vô, por que tu fuma? Porque a professora disse que isso aí faz mal. E daí ele disse para ela assim, ele falou assim, Hétzia, se tu prometer que tu nunca vai fumar, o pai vai parar de fumar hoje. E nunca mais. Se ali, meu avô hoje tá com
86, 87 anos, com saúde ainda. Certamente, se ele tivesse continuado fumando, ele não estaria aí hoje não estaria mais aí hoje para contar a história. E isso serviu para uma questão de saúde do cigarro. Isso serve para tudo, né? Uma sementinha que foi plantada lá no colégio, que minha mãe levou para casa. Daí na minha casa nunca, e também em virtude disso, ninguém tem o hábito de fumar, então se criou um círculo virtuoso, né? Então, e isso serve para a saúde, serve para a causa animal, serve para todas as outras áreas também. Não, tu estava aqui falando e eu me lembrando, hoje tem duas coisas para mim que são muito marcantes, assim. Lá em casa a gente tem o hábito de separar o lixo, e o principal fiscal da separação correta do lixo é o meu filho. E a outra ação que é a questão do trânsito, né? Um dia estava eu dirigindo, e sabe que o celular, o smartphone, a gente sempre tem um afã de ter que responder. Sim. Aí um dia eu fui iniciar a direção e peguei o telefone. E o meu filho de 7 anos, pai, sabia que não pode pegar o telefone quando vai dirigir? Então investir nas futuras gerações, de fato... E é uma coisa muitas vezes que quando tu pega pessoas mais velhas, acho que não é o nosso caso, mas... Quanto mais velho, tende a ser mais engessado, às vezes para mudanças, por isso ali. Então precisa, às vezes, um sangue novo para trazer uma nova cultura dentro de casa. Porque, por exemplo, bom, se tu e a tua esposa nunca tivessem o hábito de separar o lixo, talvez dificilmente ia começar se não tivesse um fator externo como um filho, né? Para estar um fiscal assim, para estar dentro de casa cobrando, e certamente isso também, o filho também traz uma sensação de se perpetuar no mundo e de querer entregar um mundo melhor para o filho também é bem relevante, né? Isso, sem dúvida, mexe em todas as casas, e é por isso que eu acho que, assim, trabalhando em conscientização de uma maneira eficaz, tu vai colher. Os frutos vão demorar um pouco mais, obviamente, para serem colhidos, mas vão ser tão bons ou melhores ainda do que tu, às vezes, investir muito dinheiro e, às vezes, não vai ter um resultado tão efetivo quanto esse, no médio e no longo prazo. Acho muito interessante a história da evolução da causa animal, né? Porque antes de vir para cá, claro, a gente tenta se informar um pouco. A primeira lei que foi votada foi uma lei em 1821 no Parlamento Britânico. E aí foi uma lei que ela previa algumas restrições na lida com os cavalos. E aquela lei foi motivo de riso dentro do Parlamento Britânico, e uma das críticas que se fez foi um parlamentar, eu não guardei o nome, mas olha, agora estamos fazendo os cavalos, daqui a alguns anos vão querer regrar a nossa relação com os cachorros e gatos. E nós vivemos para ver uma mudança muito grande nisso. E uma frase que eu acho legal, que a gente não está defendendo uma relação, não apenas o direito dos animais, mas eu entendo que também é um estilo de vida, porque as relações mais humanizadas que nós passamos a ter com os animais, elas defendem um estilo de vida menos bruto, uma relação menos bruta entre os seres humanos e práticas menos cruéis entre nós. Então, na verdade, nós estamos defendendo quase que um pacto civilizatório, um estilo de vida, uma maneira de ser que tem a ver com o autocontrole, com a temperança, com a paciência, com a responsabilidade. Por isso que eu acho que ela é uma causa que ela transcende. E eu discordo muito quando dizem, isso é uma pauta pequena, uma pauta menor. Não, eu acho que ela dialoga dentro desse espectro amplo de a defesa de um tipo de sociedade, de um tipo de comportamento que faz muita falta nos dias de hoje, né? Eu vejo muitas vezes que nós enfatizamos muito a faca na bota, aquela briga, e eu penso que a temperança, o autocontrole, a paciência, o diálogo podem nos dar frutos muito melhores, seja na relação com os animais, seja na nossa relação pessoal. E hoje, assim, tem muitas pessoas que não só gostam de animais, como amam, e às vezes até tem relações que deixam de ser saudáveis. Tem uma síndrome que é conhecida como a síndrome de Noé, que são as pessoas, às vezes, que são acumuladoras. Tu certamente conhece algumas, eu conheço pessoas que têm 20, 30, 40 animais nas suas residências, né? E não tem condições disso ali, então passa a ser... já passa a ser um problema, né? E tu sabe que eu acho bem interessante o trabalho da causa animal. Tu falou das relações de uma maneira geral, porque principalmente, a nossa Constituição diz que
o zelo pela fauna, ela é dever do poder público e da coletividade. Então, assim, não é um trabalho que é só, como se deixou por muito tempo, só para os protetores e protetoras, para as ONGs, e nem também só uma responsabilidade das prefeituras. Ah, não, a prefeitura tem que resolver. É em conjunto com o poder público fazendo a parte dele, com as organizações sociais fazendo a sua parte, através das ONGs ou associações, com os protetores voluntários fazendo a sua parte, que vai se conseguir avançar. Não adianta esperar que a prefeitura vai conseguir, que as prefeituras ou o Estado vai conseguir resolver o problema e nem esperar que também os protetores vão conseguir fazer isso ali. Só em conjunto mesmo que vai se conseguir chegar nesse objetivo que eu falei, que é a gente conseguir erradicar mesmo isso. E eu acho isso bem interessante, porque muitas vezes tu tá na vida pública aí há mais tempo que eu, às vezes você espera, não, que o prefeito, a prefeita tem que resolver isso ali, é a responsabilidade afinal para isso que eu pago meus impostos. E a gente vê nisso aqui, eu acho que é uma coisa que serve para tudo, como é importante a gente estar unindo mesmo esforços para poder trabalhar nessa causa. Não é só no podcast que juntos a gente pode, né? Na vida real. É verdade. Falando sobre estilo de vida, tem uma outra pauta que eu vejo muito protagonismo em ti, acho que a gente pode dividir um pouco da experiência, que é a questão do ciclismo, do cicloturismo, mobilidade urbana. Nessa eu sei que tu é um praticante, vejo as imagens de pedalados, sempre faz. E cada vez mais também a gente trabalha com isso, dialoga com o estilo de vida e com o caminho para as cidades, né? A gente tem modelos de cidades europeias que a bicicleta é o grande meio de transporte da população, isso elimina o lançamento de gases na atmosfera, faz bem para a saúde, a gente fica mais feliz quando consegue fazer um exercício durante o dia também. E como é que tu vê os caminhos da mobilidade urbana através do ciclismo aqui no Paranhana? Eu vejo que a gente avançou bastante, mas ainda tem uma série de dificuldades, inclusive do ponto de vista do investimento, do espaço para o ciclista. Como é que tu avalia o que nós conseguimos avançar nesse teu período de trajetória de 2 mandatos? Eu entendo que nós avançamos bastante nesse tema. Foi potencializado, eu acho que em virtude da pandemia, né? Porque senso comum quanto que aumentou a prática do ciclismo nesses últimos 2 anos. E acho que ainda o que falta principalmente é uma mudança cultural, e essa é bem mais difícil, porque geralmente se vê o ciclista como um intruso na rua. Então, o pedestre tem lá a calçada, o caminho que ele vai se locomover. A rua, ela parece que é só para os carros, e o ciclista é um que está procurando ali o seu espaço, né? Porque a grande maioria, óbvio que das nossas vias não tem ciclovias, e isso vai ser assim para sempre. Eu acho que as ciclovias principalmente vão estar nas principais vias, que vão ligar um espaço a outro, mas a grande maioria das ruas não tem e nem vai ter ciclovia. E eu entendo que a principal desafio é conseguir vencer essa cultura de que, por exemplo, a rua é do carro. Então, tu entende que o ciclista é um intruso ali, tu pensa a rua só pro carro, depois o ciclista tu remedia. Então, acho que tem que se pensar mesmo. Aqui na RS 115 nós temos alguns casos assim que são... chega a ser ridículos, assim, de tu não ter, por exemplo, de ter 30 centímetros de acostamento. Então, que traz perigo para o ciclista, obviamente, para os carros que estão passando por ali. Então, não se pensa a cidade, não se pensa as ruas para incluir o ciclista ali junto. E eu acho que é importantíssimo, assim, tu falou tudo, por uma questão de mobilidade urbana, para ter maior fluidez no trânsito da cidade, por uma questão ambiental que não poluente, esse meio de transporte, e ele traz uma qualidade de vida que é uma qualidade de vida que não tem dinheiro que pague, né? Minha mãe me contou, quando na viagem dela para a Europa, ela disse que era uma das coisas que mais chamou a atenção foi as pessoas, cara de terno e gravata, andando de bicicleta, né? Então, que é uma coisa que a gente não tem, não vê aqui, acho que muito da nossa... Ainda, né? Da nossa cultura, mas ela disse que era uma coisa que chamava muito atenção,
que eu acho que deveria ser o nosso... Acho que nós temos que ter a possibilidade da pessoa que quiser ir para o seu trabalho de bicicleta ter espaço, um espaço seguro para deixar estacionar sua bicicleta, uma via no mínimo razoavelmente segura para ele poder se locomover. Então, na parte de ciclismo, nós ainda não entramos no cicloturismo, mas eu acho que é bem esse o caminho, assim, nós começar a pensar a cidade mesmo para pro ciclista, para todos, pro ciclista, pro pedestre e também pro carro. As ruas, volto a dizer, os carros não são os donos da rua e nem devem ser. Eu acho que a gente tem que aprender a compartilhar esse espaço. Tem uma lei que ela é bem conhecida, por exemplo, e é interessante assim a discussão que tu tem que, para ultrapassar um ciclista, tu tem que deixar 1,5 m de distância. E geralmente eu ouço, né? Não, mas a rua é muito estreita. Daí eu pergunto, bom, se tu tá ultrapassando uma carroça, como é que tu faz? Se tu tá andando atrás de uma carroça que tá ocupando ali. Eu disse, não, eu espero ter oportunidade. Quando eu tenho oportunidade, eu ultrapasso. Eu disse, o ciclista é a mesma coisa. Eu disse, se a rua é estreita, tu vai andando ali até que tu conseguir uma distância segura para ultrapassar ele. Bom, se não der 1,5 m, pelo menos uma distância que saiba que não vai colocar em risco os ciclistas. E fazendo a meia-culpa também, né? Eu acho que é importante para os ciclistas de todas as modalidades, tanto a pessoa que usa sua bicicleta para ir para o trabalho, como também a pessoa que usa a bicicleta como esporte, como também lazer, também saiba se comportar adequadamente, né? Isso também eu acho que faz parte dessa mudança cultural, porque às vezes parece que quando tá de bicicleta, bom, as leis só valem para os carros, né? Não, eu posso andar na contramão, subir calçada, fazer qualquer coisa, porque eu não vou ser multado. Esse geralmente é o balizador, né? Não vou ser multado, então eu posso fazer o que eu quiser. E também não é esse o caminho, né? Assim como eu quero ser respeitado como ciclista, eu tenho que respeitar também os outros. A gente vai e volta e sempre retoma uma questão comportamental e cultural, né? Seja na relação dos humanos com os animais, seja na relação dos veículos com as bicicletas, com o pedestre. E eu acho que, falando um pouco do ciclismo, nós acabamos entrando assim lateralmente, mas um outro tema que eu vejo que tem bastante protagonismo e atua, que é a questão do empreendedorismo. E eu acho que o cicloturismo, por exemplo, que é um mote que nós temos para trabalhar o desenvolvimento do turismo na região do Paranhana, através dessa quantidade de ciclistas que vem aqui para pedalar, para apreciar, para se deslocar, ele também é um grande gerador de oportunidades, de novos empreendimentos, especialmente na área do turismo. A gente já vê isso acontecendo em algumas regiões do Paranhana, e eu acho que tem um potencial muito grande para que a gente possa explorar isso e estimular os empreendedores, estimular o cicloturismo e sinalizar as nossas rotas. O Paranhana tão belo, tão próximo de uma região que é a segunda região de maior destino de turismo interno do Brasil, que é Gramado, e com potencial bastante grande de novos negócios e novos empreendimentos aí. Tu vê dessa forma também? Com certeza, não, sem dúvida nenhuma. Acho que nós temos um potencial grande. Eu tenho um amigo meu que morava aqui, mas mora na região de Garopaba lá, e ele fala também, é ciclista, e ele relata, ele diz, nossa, aqui é uma maravilha, porque tu já começa a pedalar, se tu quiser subir morro, tu vai ter morro, se tu quiser andar no plano, tu vai andar no plano, lá precisa andar 50 km para poder ter uma paisagem que nem vocês têm aqui. E a região aqui, ela é muito rica de tudo, muito rica principalmente em questão das belezas naturais, que dão essa oportunidade mesmo de atrair cada vez mais cicloturistas. Tem uma amiga minha que trabalha ali no Alasbal, por exemplo, ali em Igrejinha, e ela trabalha num salão ali, e ela relata, ela já comentou, não, tenho seguido, com certa frequência, tem pessoas que vêm se hospedar aqui, de região principalmente de Porto Alegre, se hospedam aqui para irem pedalar aqui para o nosso Sabe o que me chamou a atenção esses dias, que eu não fui no Alasbal, eu fui no Abastec, aí cheguei ali, aí tinha uns, não quero mentir o número, mas uns 8, 10 carros assim, todos pararam ali, deixaram os carros, tiraram as suas bicicletas, imagino
que eles se combinaram de subir até Gramado, possivelmente, ou algo que o valha, e se deslocar de bicicleta, que também é uma forma que você tem de contemplar a paisagem, de conhecer os locais, de ter mais paradas também, né? Porque o ciclista, eu até acho que do ponto de vista de consumo, ele deve consumir mais do que o turista que vai de carro, né? Porque ele acaba parando mais, ele acaba visualizando mais. Eu acho que é importante, assim, a ideia, principalmente quando se trabalha cicloturismo, tu dar a oportunidade da pessoa, por exemplo, passar nos pontos turísticos e com a possibilidade, de repente, dele voltar depois, com a família, até com mais tempo para apreciar melhores lugares. E nós temos aqui, assim, um potencial muito grande, que a maioria poucas regiões eu acho que tem como a nossa. E também, volto a dizer, eu acho que o investimento mesmo para tu promover isso não é um investimento grande. Principalmente falando de turismo, eu participei de uma palestra bem interessante lá em Rolante, que era o Enzo Arns, que estava falando. Ele era presidente da Gramado Tour, acho que era o gestor dos festivais lá. E me marcou, nunca tinha parado para pensar. Pô. Ele disse, quem move o turismo, ele falou, é iniciativa privada. Ele disse, o poder público tem que colaborar, tem que ajudar com a infraestrutura, por exemplo, de estrada, disso ali, mas vai ser sempre a iniciativa privada que vai fazer o investimento ali que vai atrair mesmo o turista. E a partir do momento, por exemplo, que as prefeituras sinalizam um roteiro cicloturístico com placas, com algumas sinalizações, que não é uma coisa muito cara, os empreendedores começam a identificar essas oportunidades, começam a investir, começam a atrair mais gente, começam a ter mais infraestrutura para os ciclistas e vai gerando de novo esse círculo virtuoso aí. Eu vejo o poder público nessa questão do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e também na questão do turismo, como um grande catalisador. Eu acho que o poder público ele tem o efeito de ser um acelerador dos resultados, ou seja, o catalisador, se você não tiver os elementos químicos necessários, não adianta ter o catalisador que não vai ter efeito nenhum. Você só ter o catalisador não adianta. Agora, se você tem ali os elementos reunidos, os empreendedores, a bela paisagem, os ativos postos, algum nível de investimento privado, e você coloca ali o poder público como um catalisador dessas energias, aí sim me parece que há um efeito potencial a ser gerado, tanto no cicloturismo quanto em outras oportunidades de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, tão necessários aqui no nosso vale, né? Nós somos uma região altamente industrializada, se eu não me engano, a segunda região mais industrializada do estado, só perdemos ali para região de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, mas por vezes ainda percebo que falta gerar um conhecimento, um valor agregado a respeito dos nossos APRs, nossos arranjos produtivos locais, das nossas cadeias produtivas, dos nossos potenciais produtivos, seja na indústria limpa, na indústria criativa, na indústria do turismo. E acho que aí é um caminho onde o poder público pode e deve atuar, porque todos esses empreendimentos, eles dependem de um conhecimento acumulado também, que ele não vem por osmose. Ele vem da prática, mas ele também vem do teórico, do acadêmico, né? E eu acho que aí também tem uma grande missão para o poder público, a gente conseguir transformar esses anos todos de prática e essas experiências positivas, muitas vezes pontuais, que nós temos, uma aqui, outra ali, em experiências que se reúnam, que se conversem, e onde o poder público possa atuar como um agente catalisador. E eu entendo também que é importante para o poder público e acho que para a comunidade e aprender a valorizar o micro e pequeno empresário. Porque quando a gente pensa assim, em economia, em emprego, naturalmente nós vamos pensar sempre nas grandes indústrias, que empregam 500 pessoas, 600 pessoas, ou 100 pessoas, né? 1.000 pessoas. Mas hoje ainda eu tinha já esse dado do Sebrae, agora hoje eu vi inclusive na televisão, 70% dos empregos formais eles são gerados pela micro e pela pequena empresa. Em 2021, 78% dos empregos formais gerados foram pelas micro e pequenas empresas. Então,
é importantíssimo também nós aprender a valorizar e o próprio pequeno empresário saber que ele tem, que ele é valioso, né? E são, além de gerar 70% dos empregos formais, são 99% das empresas. Então é muita coisa. Os micro e pequenos empresários são quem acabam movendo toda a economia. É natural nós olharmos sempre para as grandes empresas, porque elas concentram muita gente. Mas principalmente quando tu fala de turismo, às vezes vão ser as pequenas pousadas, os restaurantes que geralmente são constituídos pela família, os lancherias, enfim, esses tipos de empreendimentos que costumam fazer parte da maior da cadeia de turismo, né? E talvez da maior parte, né? Depois que vão se organizar, vão abrir os hotéis, vão abrir os parques, né? Dificilmente sem antes passar por esses pequenos negócios. É interessante também porque eles normalmente dialogam mais com o ecossistema produtivo já existente. Uhum. E aí você acaba tendo investimentos mais enraizados. Então eu comungo contigo, porque é muito mais fácil você estimular uma vocação já pré-existente ou pré-colocada, que talvez falta só um empurrãozinho, ou um apoio, ou mesmo um catalisador, um conhecimento a mais, uma orientação no uso do crédito, uma orientação na expansão do empreendimento, do que você tentar do nada e colocar uma cadeia produtiva local estranha, onde as pessoas estão acostumadas com um determinado estilo de vida, determinado tipo de trabalho, têm expectativas em relação à sua própria existência. Eu participei muito dos debates antigos ali da formação da UERGS, né? E a UERGS, na sua origem, ela tinha muito isso. Ela queria ser uma universidade pública, ou seja, sem necessidade de você pagar, mas ligada ao desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Até isso foi uma grande armadilha, porque a UERGS acabou se tornando uma universidade sem um campus centralizado, porque justamente se queria isso, que ela fosse multicamp para dialogar com os arranjos produtivos locais, agindo como um estimulador da economia e não com aqueles cursos tradicionais, né? Tentar ligar a produção de conhecimento com a produção e a geração de emprego, de renda e desenvolvimento. Não sei se até hoje essa ideia se materializou muito, mas na origem, na forma que foi pensada, e eu militei muito no PSB lá, participando das audiências públicas para a formação da Universidade Estadual, o que se pensava, se discutia era isso. E tiveram experiências muito bem sucedidas, né? A cadeia do biodiesel na região de Passo Fundo foi uma cadeia, um arranjo produtivo local que foi estimulado, e eu acho que nós temos grandes oportunidades aí quando a gente une o conhecimento da prática, o conhecimento teórico e com algo que é daqui, que é nosso, que nós temos que valorizar. E entendo, concordo contigo que o poder público pode colaborar muito com isso, porque eu vejo, às vezes, de alguns negócios que têm boas ideias, às vezes está bem localizado, às vezes mas faltam algo a mais, às vezes peca às vezes na qualidade do atendimento, alguma coisa nesse sentido, e o poder público acho que tem condição de colaborar nesse sentido. Pode ter parceiros como, por exemplo, o Sebrae, que é um especialista em pequenos negócios aí, para estar dando esse suporte e conseguindo fazer essa diferenciação mesmo, que vai dar o resultado final ali que a gente busca. Então tá. Nuno, muito obrigado pela oportunidade da conversa. O tempo passou voando, a gente já passou dos 30 minutos, parece que foi 10, mas porque realmente toda vez que eu sento para conversar contigo, é um papo muito agradável, eu aprendo bastante e obrigado por ter aceito o convite. E é aquilo, juntos a gente pode. Eu tenho certeza que essa é uma frase muito marcante para mim, para ti e para todos aqueles que acreditam na transformação para melhor da sociedade. Sozinho ninguém faz nada, mas juntos a gente pode. Valeu, Jeff, te agradeço mesmo pelo convite aí, pode sempre contar comigo. Acho que é bem importante essa troca de experiência. Ela é muito rica. Eu adoro dialogar às vezes com quem pensa diferente de mim, com quem tem saberes diferentes do meu. Acho que isso me enriquece cada vez também. E como tu já citou no começo, já nos conhecemos aí há um tempo razoável e imagino que eu aprenda bem mais contigo do que tu comigo. Muito obrigado, Nuno. Gratidão aí. Valeu, Jeff.